Olá, alunos! O tema dessa aula é tabela periódica e propriedades periódicas. Então, ao longo dessa aula, nós vamos aprender como que os elementos químicos estão organizados na tabela periódica e vamos falar um pouquinho sobre as propriedades periódicas. Vamos lá? Então, iniciando, o desenvolvimento da tabela periódica, ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Então, ela tem um longo histórico, mas para abreviar aqui na nossa aula, o histórico da tabela periódica é com o Mendeleev, que ele é considerado o pai da tabela periódica, porque foi Mendeleev que sugeriu a organização dos elementos químicos na tabela periódica conforme as suas propriedades físico-químicas. Então, vamos imaginar, aqui eu coloquei duas figuras, né? Vamos imaginar que nós temos aqui várias frutas, né, misturadas, frutas, legumes e verduras. O que Mendeleev propôs é que os elementos fossem organizados conforme as suas propriedades físico-químicas. Então, foi o que nós conhecemos de lei da periodicidade. Então, ele fala que muitas propriedades físico-químicas dos elementos, elas variam periodicamente, de acordo com as suas massas atômicas. Então, aqui tem nessa figura, nós temos aqui algumas frutas, então vamos imaginar que os elementos eles estavam todos misturados. Então, Mendeleev veio e propôs, então, que esses elementos fossem organizados. Assim como está aqui nessa figura, né, onde você tem tomate junto com tomate, berinjela junto com berinjela. Então, os elementos químicos eles foram organizados de acordo com as suas propriedades físico-químicas. E é aí, então, que surgiu o que nós chamamos hoje de tabela periódica. Então, a tabela periódica atual, como que ela está organizada? Os elementos químicos, eles estão dispostos da esquerda para a direita em ordem crescente de número atômico, tá? Então, atualmente, os elementos são organizados de acordo com o número atômico. Cada elemento químico, ele é representado por um símbolo, sendo que esse símbolo, ele corresponde ao nome original do elemento. Então, às vezes, né, a gente pode ver que nem sempre o símbolo está diretamente relacionado com o nome em português do elemento químico, o que acaba sugerindo, né, isso acaba surgindo algumas dúvidas. Isso acontece porque os símbolos, eles provêm do nome dos elementos químicos em latim. Então, por exemplo, o símbolo do ouro é AU, né? A e U. Porque não tem nada a ver com ouro, né? Porque o ouro, em latim, ele é aurum. Assim como a prata. O símbolo da prata é AG. Por quê? Porque prata em latim é argento. E o símbolo do potássio é K. Então, às vezes, algumas pessoas podem pensar que o símbolo de potássio é P, mas não é. P é o símbolo de fósforo. O símbolo de potássio é K. Por quê? Porque potássio em latim é cálio, né? E conforme vocês vão trabalhando com a tabela periódica, vão estudando a tabela periódica, vocês vão guardando esses símbolos. Vocês não têm que decorar os símbolos da tabela periódica, não. Mas isso vocês vão pegando com hábito. Conforme vocês vão estudando, conforme vocês vão realizando exercícios, vocês acabam guardando, memorizando esses símbolos. Então, a tabela periódica, então aqui eu coloquei uma imagem da tabela periódica, ela atualmente apresenta 118 elementos químicos que são reconhecidos pela IUPAC, né? Que é aquela União Internacional de Química Pura e Aplicada. E esses elementos estão aqui organizados. A tabela periódica, então, ela está distribuída em períodos em grupos, sendo que os períodos são as linhas horizontais, e conforme a gente pode ver, nós temos 7 linhas horizontais, então nós temos 7 períodos, e os grupos são as linhas verticais. Então, nós podemos ver que nós temos 18 linhas verticais, ou seja, nós temos 18 grupos. Então, assim sendo, a tabela periódica é composta por 7 períodos, que são as linhas horizontais, e 18 grupos, que são as linhas verticais. Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles. Os períodos, que são as linhas horizontais, que quer dizer o período em que um elemento químico está localizado na tabela periódica?
O número do período, ele corresponde à quantidade de camadas eletrônicas que os elementos químicos apresentam. Lembra, na aula passada nós aprendemos sobre distribuição eletrônica. Tá vendo porque é importante vocês entenderem bem o conceito, como se faz a distribuição eletrônica? Porque com base na distribuição eletrônica nós vamos entender por que cada elemento químico está situado em um determinado local da tabela periódica. Então, o número do período corresponde à quantidade de camadas eletrônicas que aquele elemento apresenta. Então, por exemplo, eu tenho aqui o berílio, se a gente localizar, ele está aqui na tabela periódica, ele tem um número atômico igual a 4, ou seja, ele tem 4 elétrons. Se a gente faz a distribuição eletrônica, conforme nós vimos na aula passada, nós vamos ter que a distribuição eletrônica do berílio é a seguinte, 1s2, 2s2. Ou seja, o berílio ele tem 2 camadas eletrônicas. Então, ele está situado aqui no segundo período, tá vendo? Que é a segunda linha vertical, certo? Tá vendo? 2 camadas eletrônicas, segundo período. Por exemplo, o alumínio. O alumínio tem 13 elétrons, e se a gente fizer a distribuição eletrônica, nós vamos ver o quê? Que o alumínio, os elétrons do alumínio estão dispostos em 3 camadas eletrônicas, assim, então, o alumínio está localizado no terceiro período. Então, o número do período em que um elemento químico se encontra indica o número de camadas eletrônicas que aquele elemento apresenta. Ainda falando dos períodos, nós vemos, então, conforme eu disse, nós temos 7 períodos. Então, se o período é o número da camada eletrônica, então todos os elementos que estão localizados no primeiro período, que no caso é o hidrogênio e o hélio, quer dizer que eles têm uma camada eletrônica preenchida com elétrons, que é a camada K. Todos os elementos que estão no segundo período apresentam 2 camadas eletrônicas, e assim sucessivamente, ok? Agora vamos falar sobre os grupos. Então, os grupos são aquelas linhas verticais da tabela periódica. A tabela periódica é basicamente dividida em 2 grupos, de elementos representativos e de elementos de transição. O grupo de elementos representativos, antigamente, pessoal, eles eram chamados de família A. Essa nomenclatura de família A e família B, que daqui a pouco eu vou falar da família B, essa nomenclatura ela está em desuso. Só que ainda é muito comum vocês encontrarem em livros, em algumas tabelas periódicas, em algumas provas de vestibulares, eles ainda cobram esse conceito. Então, por isso que eu coloquei aqui para vocês. Embora esteja em desuso, é interessante que vocês conheçam. Então, o grupo de elementos representativos é o que nós chamamos de grupos que pertencem à família A. Esses elementos correspondem a boa parte dos elementos que estão na tabela periódica, e esses elementos, eles têm uma característica. Todos os elementos representativos, eles apresentam seus elétrons mais energéticos. Lembra, o mais energético, o elétron mais energético é o elétron que está no subnível mais energético, que é aquele subnível que foi o último a ser preenchido na distribuição eletrônica. Então, os elementos representativos, eles apresentam os elétrons mais energéticos nos subníveis S ou P. No caso da família A, tá, o número da família que um elemento está indica a quantidade de elétrons na camada de valência. Então, aqui, pessoal, eu coloquei uma tabela para vocês identificarem. Vocês estão vendo que aqui, né, o nome, a família, o grupo também pode ser chamado de família, né? Família, o grupo. Entre parênteses está o número do grupo, que hoje é mais usual a gente utilizar apenas os números, né? 1, 2, 3, 4. E aqui do lado está a representação antiga, né? Que é quando eles fazem, tá vendo? Ó, o grupo 1 é a mesma coisa que o grupo 1A. Então, 1 porque é o grupo 1 e A porque faz menção à família A. Mas, como eu disse, essa nomenclatura está em desuso, mas é interessante que vocês conheçam, porque vocês ainda podem encontrar em muitas tabelas periódicas e em livros. Então, o número da família, ela indica a quantidade de elétrons que tem na camada de valência. Então, por exemplo, todos os elementos que estão lá no grupo 1 ou 1A, se ele está no grupo 1, isso indica que ele tem um elétron na camada de valência. Então, a sua configuração eletrônica da camada de valência, tá vendo? É S1. Então, todos os elementos que estão no grupo 2, eles apresentam 2 elétrons na camada de valência.
Todos os elementos que estão no grupo 3, eles apresentam 3 elétrons na camada de valência e assim sucessivamente. Lembrando, pessoal, que essa regra, que o número da família indica a quantidade de elétrons na camada de valência, ela é válida apenas para os elementos representativos, ou seja, apenas para os elementos da família A, certo? E agora eu vou falar um pouquinho de cada um dos grupos da tabela periódica. E sempre quando eu falar de cada um dos grupos, eu vou colocar sempre alguma frase que é como se fosse um macete para vocês lembrarem quais são os elementos que compõem aquele determinado grupo. Então, o grupo 1, tá vendo? Então, o grupo 1, que é essa primeira coluna aqui vertical, é o que nós chamamos de metais alcalinos, que vem do árabe alcali, que quer dizer cinza de plantas. Né? Então, quer dizer que esses elementos que estão aqui nesse grupo 1 de metais alcalinos são elementos que podem ser encontrados em plantas, por isso que eles têm esse nome, tá? Quais são os elementos, então, que a gente tem no grupo de metais alcalinos, que é o grupo 1? O lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, césio e frâncio. Aí, como que vocês vão lembrar? Que nem eu disse, eu vou falar algumas frases que são macetes. Gente, eu vou falar, eu aprendi isso no ensino médio e até hoje eu lembro dessas frases. Então, essas frases, elas ajudam mesmo vocês a guardarem, a memorizar quais são os elementos presentes em cada grupo. Então, qual é a frase que a gente utiliza para memorizar os elementos do grupo 1, dos metais alcalinos? É essa aqui, ó. Li na cama, Robson Crusoe francês. Então, o Li de lítio, o Na de sódio, aqui o cama, né, é como se fosse, né, o potássio, Robson RB de rubídio, Crusoe SC de césio e FR de frâncio. Então, grupo 1, metais alcalinos, Li na cama, Robson Crusoe francês. Isso para vocês lembrarem dos elementos. O grupo 2, que é a segunda coluna aqui, tá vendo na horizontal, é o grupo dos metais alcalinos terrosos. Por que eles recebem esse nome? Terroso porque se referem à terra. São elementos que existem na Terra, certo? Quais são os elementos desse grupo? Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, certo? Qual que é a frasezinha para lembrar desses elementos? Belinha magrela casou-se com o senhor Barão Ratão. Tá vendo? Então, eu deixei aqui em vermelho as letras que lembram os símbolos, tá? Então, metais alcalinos terrosos, qual é a frase? Belinha magrela casou-se com o senhor Barão Ratão. O grupo 3, vocês viram, né, gente, que a gente pula para cá, porque eu estou falando dos grupos da família A ou os elementos representativos, tá? O grupo 13 é o grupo do boro. Então, ele tem esse nome porque ele começa com o boro. Quais são os elementos que nós temos aqui nesse grupo? O boro, o alumínio, galho, índio, talho e niônio. Qual que é a frasezinha para a gente lembrar desses elementos? Belas alunas germânicas indo telefonar. Aí só o NH que vocês têm que lembrar lá no final, tá bom? O grupo 13 é o grupo do carbono, né? Porque o primeiro elemento do grupo é o carbono. E quais são esses elementos desse grupo? Carbono, silício, germânio, estanho, chumbo e fleróvio. Qual é a frase para lembrar desses elementos? Comi seri gelado sem problemas, tá? Gente, lembrando que essas frases são macetes para vocês lembrarem dos elementos dos grupos, tá? O grupo 15 é o grupo do nitrogênio. Quais são os elementos que estão nesse grupo? O nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio, bismuto e moscóvio. Qual que é a frasezinha para lembrar? Nossos pais assam saborosos bifes, tá? O grupo 16 é o dos calcogênios. Por que calcogênios? Porque esses elementos são elementos formadores de cobre, ou seja, minérios de cobre, eles contêm oxigênio e enxofre. Então, o grupo 16 dos calcogênios é o grupo onde está o oxigênio e enxofre. Quais elementos estão nesse grupo? Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio e livermório, tá? Qual que é a frasezinha para lembrar desses elementos? Os 7 porquinhos. Esse eu acho bem meigo, né? Os 7 porquinhos, tá vendo? Os, O e S do oxigênio e enxofre.
Se do selênio, Te do telúrio e P do polônio. O grupo 17 é o grupo dos halogênios. Eles recebem esse nome porque são elementos formadores de sais. Quais são os elementos químicos do grupo dos halogênios? Flúor, cloro, bromo, iodo, astato e tenecino. Qual que é a frase para lembrar desses elementos? Foi Cláudio o Bravo quem invadiu Atenas, tá? E o último grupo é o grupo 18, que é o grupo dos gases nobres, ou gases raros ou inertes, depois a gente vai entender o porquê. Quais são os elementos desse grupo? O hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e oganesônio. Qual que é a frase para a gente lembrar desses elementos? Hélio negou arroz a Cristina e foi para Xerém com Renata. Então, pessoal, aqui eu apresentei para vocês os grupos, né, dos elementos representativos. A antiga família A. Então, eu falei o grupo, o nome do grupo, quais são os elementos que compõem esses grupos e coloquei alguma frasezinha que é uma forma de vocês lembrarem, um macetezinho para vocês lembrarem do nome dos elementos que compõem os grupos, certo? Vocês podem observar, gente, que o hidrogênio, ele não pertence a grupo nenhum. Ele está sempre localizado aqui, né, nessa parte superior da tabela. Por quê? Porque o hidrogênio ele é um elemento que tem uma característica muito particular. Ele não é um metal alcalino, né? Então, por isso que ele não faz parte aqui do grupo 1. E ele é um elemento que não tem nenhuma classificação na tabela periódica, porque, como eu disse, é um elemento que tem propriedades estritamente particulares. Lembram? Os elementos, né, eles foram organizados de acordo com a semelhança que eles têm de suas propriedades físico-químicas. Então, todos os elementos que estão aqui no grupo 1 de metais alcalinos, eles estão aqui porque eles têm semelhanças físico-químicas nas suas propriedades. O hidrogênio, então, não pertence a nenhum grupo porque ele não se assemelha a nenhum outro elemento químico da tabela. As suas propriedades são bem particulares, tá? No grupo 18, que é o grupo aqui dos gases nobres, os gases nobres, gente, nós chamamos de gases nobres porque nós falamos que esses gases, né, do neônio aqui para baixo, são gases que apresentam 8 elétrons na camada de valência. Então, nós falamos que são gases, né, estáveis. Depois, na aula de ligação química, vocês vão entender por quê. Só que, no grupo 18, o único elemento que não possui 8 elétrons na camada de valência é o hélio. O hélio, ele tem apenas 2 elétrons na camada de valência. Por quê? Porque ele apresenta 2 elétrons, tá vendo? O número atômico é esse número que está aqui em cima. Então, ele tem apenas 2 elétrons, tá? Só que por que o hélio, ele é colocado aqui no grupo de gases atômicos? Porque as suas propriedades físico-químicas se assemelham aos demais integrantes do grupo. Então, é importante, o hélio, embora ele seja no grupo dos gases nobres, ele não tem 8 elétrons na camada de valência como os outros gases. Ele apresenta apenas 2 elétrons na camada de valência, certo? Agora vamos falar sobre os grupos, né, que são dos elementos de transição, que é a antiga família B. Lembrando que essa nomenclatura de família A e família B é uma nomenclatura que está em desuso, só que eu estou apresentando para vocês porque ela ainda é muito encontrada em tabelas periódicas e em livros. Então, os elementos de transição são os grupos de 3 a 12 que estão aqui localizados na parte central. Então, todos os outros grupos, 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, são elementos representativos, né? E dos grupos de 3 a 12, que são esses aqui da parte central da tabela periódica, são elementos de transição e eles apresentam na sua distribuição eletrônica o elétron mais energético se encontra em subníveis D, tá bom? Então, essa é a diferença dos elementos representativos para os de transição, certo? E eles recebem esse nome de elementos de transição porque, devido à sua configuração eletrônica, as suas características, elas não são tão definidas, dizer assim, tão fixas, igual dos elementos representativos. Então, por isso que recebe esse nome de elementos de transição. Aqui é uma imagem, né, que relaciona a configuração eletrônica dos elementos ao longo da tabela periódica. Então, aqui, gente, é a tabela periódica, só que representada de uma forma diferente.
né, o que vocês observam é que o que está representado aqui é o subnível que é ocupado pelo elétron mais energético dos elementos, ou seja, é o subnível mais energético, é aquele último que é preenchido. Então, nós falamos que aqui nós temos o bloco S, então quer dizer o quê? Que todos os elementos que estão aqui nesse bloco, que são os elementos da família de metais alcalinos e alcalinos terrosos, apresentam como elemento mais energético, o subnível mais energético é o subnível S. Aqui nós temos elementos do bloco D, ou seja, todos os elementos que estão aqui nesse bloco têm o subnível mais energético, o subnível D, vocês estão observando. Aqui nós temos o bloco P, tá vendo? Onde todos os elementos que estão aqui nesse bloco, eles apresentam como subnível mais energético o subnível P. E aqui o bloco F, todos os elementos desse bloco são elementos que apresentam como subnível mais energético o subnível F. Então, aqui, gente, é uma classificação da tabela em blocos, tá? Bloco S, D, P e F. Lembrando que essa classificação é em função do subnível mais energético, ou seja, aquele subnível que é o último a ser preenchido na distribuição eletrônica. Aqui é outra forma também de representar aquela questão, né, dos blocos S, P, D e F. Então, aqui eu dei o exemplo do carbono. O carbono ele tem 6 elétrons. E quando a gente faz a distribuição eletrônica do carbono, a gente fica com essa distribuição, ó. 1s2, 2s2, 2p2. Então, nós temos o quê? Que o carbono, qual que é o subnível mais energético? O último preenchido. É o subnível P. Então, ele está localizado aqui no bloco P. Certo? Então, gente, resumindo o que nós vimos aqui nessa primeira parte. A tabela periódica é composta de períodos e de grupos, sendo que o período é a linha horizontal, que corresponde à quantidade de camadas eletrônicas que os elementos químicos apresentam. Já os grupos ou as famílias são as linhas verticais, e no caso da família A, no caso dos elementos representativos, o número da família indica a quantidade de elétrons que aquele elemento apresenta na camada de valência, tá? Aí eu pergunto para vocês, como que a gente então faz a localização de um elemento na tabela periódica? Então, eu dou para vocês o número, falo do bromo, dou o número atômico, e eu quero saber aonde que o bromo está localizado na tabela periódica. Então, como que a gente faz? Primeiro eu faço a distribuição eletrônica do bromo. Vocês lembram como que a gente faz? Eu monto o diagrama de Linus-Pauling, tá vendo? Distribuo os elétrons e aqui eu tenho a distribuição eletrônica em subníveis e em camadas. Então, o que eu tenho? Eu tenho que o bromo ele tem, então, 4 camadas, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, né? As camadas K, L, M e N. Então, lembra, o número de camadas é o período em que esse elemento estará localizado. Então, se ele tem 4 camadas, ele estará localizado no 4º período, ou seja, lá na 4ª linha horizontal. Eu vejo na distribuição eletrônica quantos elétrons de valência ele tem. Lembrando que os elétrons de valência são os elétrons que se encontram na camada de valência, que é a camada mais externa do átomo. Nesse caso, qual é a camada mais externa? A camada 4. Quantos elétrons ele tem? 2 mais 5 tem 7 elétrons na camada de valência. Então, o número de elétrons na camada de valência, quando se tratar de um elemento representativo, que é o caso do bromo, indica qual é o grupo daquele elemento, qual que é a família. Então, se ele tem 7 elétrons na camada de valência, ele está lá na família 7A ou no grupo 17, né, que é a família dos halogênios. E em qual bloco ele está localizado? No bloco S, P, D ou F. Lembra, eu vejo qual que é o subnível mais energético, ou seja, o último subnível preenchido. E eu tenho aqui que o último nível preenchido foi o 4P5. Então, o elétron de maior energia está no subnível P. Então, o bromo está localizado no bloco P. Então, vamos localizar, ó. Então, o bromo, tá vendo? Onde está o bromo, gente? Ó, vamos localizar. O bromo está aqui, ó. Então, o bromo, ele está no 4º período, na 4ª linha horizontal, porque ele tem 4 camadas eletrônicas.
Ele está no grupo 17, ou antigo grupo 7A, porque ele tem 7 elétrons na camada de valência, e ele está localizado no bloco P, porque o subnível mais energético é o subnível P, certo? Então, vocês viram? A gente localiza um elemento da tabela periódica através da sua distribuição eletrônica. Os elementos químicos da tabela periódica, eles recebem uma classificação em metais, ametais ou gases nobres. Aqui, eu coloquei uma figura, então todos os elementos que estão em azul são metais, todos os elementos em vermelho são ametais e todos os elementos em verde são gases nobres. Então, qual que é a característica dos metais? Os metais, eles são materiais, são elementos que são bons condutores de calor e de eletricidade, são maleáveis, né? Ou seja, eles podem ser transformados em lâminas. Aqui eu até coloquei uma figura do magnésio, né? Ele é um metal maleável porque ele pode ser transformado em fita, pode ser transformado em lâmina. Eles são dúcteis, ou seja, os metais podem ser transformados em fio. Os metais apresentam um brilho característico, né, que é um brilho metálico, conforme vocês podem ver aqui na prata. Os metais apresentam cor entre acinzentado e prateado, com a exceção do ouro, né, que é dourado, e o cobre, que é avermelhado. E os metais, geralmente, em condições ambiente, ou seja, a 25 graus e 1 atm de pressão, eles são sólidos, com exceção do mercúrio. O mercúrio, ele é o único metal que é líquido em condições, né, que nós chamamos condições ambientais, nessa temperatura de 25 graus Celsius e 1 atm. E isso, gente, costuma ser muita questão de prova e de vestibulares e Enem. Então, o único metal líquido, né, em temperatura ambiente é o mercúrio. Todos os outros são sólidos, tá? Os ametais ou não metais, eles têm como principal característica aqui, que eles não são bons condutores de calor, então, ou seja, eles são o oposto dos metais, né? Eles não são bons condutores de calor, então eles são isolantes térmicos. Eles não são bons condutores de eletricidade, né? Sendo que a maioria dos ametais são isolantes elétricos. E eles não possuem brilho como os metais, né? Como, por exemplo, o cloro, né? O gás cloro, o gás bromo e o gás iodo. Então, eles têm propriedades opostas aos metais. Os gases nobres, eles apresentam como principal característica a inércia química. Por quê? Nós vamos aprender lá nas próximas aulas, né, nas aulas de ligações químicas, que os gases nobres, eles são elementos, como nós já vimos, que têm 8 elétrons na camada de valência, e de acordo com a regra do octeto, que fala que os elétrons, para eles serem estáveis, eles precisam ter 8 elétrons na camada de valência, então nós falamos que os gases nobres eles são inertes. Por quê? Como eles já apresentam esses 8 elétrons, é muito difícil, então, eles quererem formar ligações com outros elementos. Então, os gases nobres são elementos raros, né? E eles são encontrados na natureza na forma de átomos isolados, né? Os gases nobres, que estão localizados lá no grupo 18, até a década de 60, eles eram considerados gás inerte, devido a essa característica que eu falei. Eles já têm 8 elétrons na camada de valência, então, de acordo com a regra de octeto, não teria por que eles quererem se ligar aos outros elementos químicos para ficarem estáveis. Só que hoje, né, nós já sabemos que existem compostos, sim, que são formados pelos gases nobres, né, por exemplo, né, o fluoreto de xenônio, que são compostos que são formados, produzidos em laboratório, certo? Aqui, pessoal, eu trago uma classificação que é dos semimetais. Essa classificação, ela não é mais utilizada, é uma classificação que já caiu em desuso. Então, os elementos eles são classificados em metais, ametais e gases nobres. Mas por que eu estou falando? Porque, embora seja uma classificação que não é mais utilizada, essa classificação de semimetais, ela ainda aparece em muitos livros e em algumas provas ela ainda pode aparecer. Então, os semimetais eram quem? O boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio, tá? E eles recebiam essa classificação de semimetais por eles terem características intermediárias entre os metais e os ametais. Então, por exemplo, aqui, por exemplo, o silício, né? Tinha um brilho semimetálico, né? Então, ele não era nenhum metal, e tinha uma semicondução de corrente elétrica. Só que, ressaltando, essa nomenclatura não existe mais, tá? No caso, esses elementos que eram semimetais, eles são agora classificados como metais.
Então, a classificação é em metal, ametal e gás nobre, tá? E por fim, pessoal, vou falar um pouco sobre as propriedades periódicas. Mas o que são as propriedades periódicas? Então, aqui eu coloquei duas imagens. Eu tenho uma imagem de uma faca, onde nós vemos que as ondulações dessa faca se repetem. E eu tenho aqui a imagem de uma corrente, onde os elos dessa corrente se repetem. Então, assim como as ondulações se repetem na faca e os elos se repetem na corrente, os elementos químicos, conforme eu já disse, eles são organizados na tabela periódica em ordem crescente de número atômico e ocorre uma periodicidade de alguma das suas propriedades, né? Que é o que nós chamamos lá da lei periódica dos elementos. E essas propriedades, elas exibem um comportamento periódico, ou seja, assim como as ondulações se repetem na faca e assim como os elos se repetem na corrente, essas propriedades dos elementos, elas se repetem, né, por exemplo, dentro de um grupo, né, que a gente vai ver dentro de um período, então o que nós chamamos de propriedades periódicas. E agora eu vou apresentar as principais propriedades periódicas para vocês. A primeira delas é a propriedade de raio atômico. Então, o que é o raio atômico? O raio, ele é a metade da distância entre dois núcleos vizinhos de átomos do mesmo elemento. Tá vendo? Então, a metade desse raio, a metade desse raio desse outro átomo é o que nós chamamos de raio atômico. Então, como que o raio atômico se comporta ao longo da tabela periódica? Então, vamos observar aqui em um grupo. Em um grupo, nós temos o quê? Que o raio atômico dos elementos, ele aumenta de cima para baixo, né? Por que isso acontece? Porque conforme nós vimos, né, conforme a gente desce, eu vou aumentando o número de camadas, então esse átomo ele vai ficando maior. Então, o raio atômico ele aumenta em um grupo porque você aumenta o número de camadas ocupadas por um elétron, logo o tamanho do átomo será maior. Já ao longo de um período, né, que são essas linhas aqui horizontais, o raio atômico ele aumenta da direita para a esquerda. Por quê? Porque aqui eles têm o mesmo número de camada, certo? Para o mesmo número de camadas, eu tenho uma diminuição do número de prótons, porque lembra, o número de prótons ele diminui, né, ele diminui da direita para a esquerda. Então, se eu tenho uma diminuição do número de prótons no mesmo número de camadas, eu tenho uma menor força de atração entre os elétrons. Então, isso faz com que esse raio atômico fique maior. Então, o que vocês têm que saber, gente? Que no raio atômico, dentro de um grupo, ele aumenta de cima para baixo e dentro de um período, ele aumenta da direita para a esquerda. Certo? Pessoal, tem um desenho, então, que representa o desenho lá da tabela periódica. Então, o que a gente tem aqui? Que em um grupo, né, eu tenho um aumento do raio atômico de cima para baixo, né? E em um período, eu tenho um aumento do raio atômico da direita para a esquerda, conforme vocês podem ver aqui pelos desenhos representativos, certo? Outra propriedade periódica é a energia de ionização. O que é a energia de ionização? A energia de ionização é uma propriedade periódica que corresponde à energia mínima necessária que deve ser fornecida para que um átomo em fase gasosa perca um elétron. Ou seja, a energia de ionização é a energia necessária para que o átomo, quando ele está na fase gasosa, perca um elétron. E aí nós podemos ter algumas classificações, né? A primeira energia de ionização é aquela energia que é necessária para retirar o primeiro elétron de um átomo, né, no seu estado gasoso. A segunda energia de ionização é a energia necessária para remover o segundo elétron. Então, o que nós temos aqui? Que a primeira energia de ionização ela é menor do que a segunda, que é menor do que a terceira e assim sucessivamente. Por quê? Conforme a gente vai perdendo os elétrons, o íon ele vai ficando cada vez mais positivo, os elétrons vão se atraindo com mais força. Então, conforme eu vou tirando os elétrons, eu vou precisando de uma energia maior para fazer a retirada daquele outro elétron. Então, para retirar o primeiro elétron, eu gasto uma energia, e para retirar o segundo elétron, eu gasto uma energia maior do que eu utilizei para retirar o primeiro elétron. Por quê?
Porque quando eu tiro o primeiro elétron, os elétrons têm uma atração maior, então fica mais difícil eu conseguir retirar aquele segundo elétron, certo? Como que se comporta a energia de ionização ao longo da tabela periódica? Então, aqui em um grupo, eu tenho que a energia ela aumenta de baixo para cima. Por quê? Porque quanto menor o raio atômico, maior vai ser a atração exercida pelo núcleo sobre o elétron, mais afastado. Então, assim, eu preciso de uma energia maior para o átomo perder um elétron. Já em um período, a energia de ionização ela aumenta da esquerda para a direita, pelo mesmo conceito, né? Porque quanto menor o raio atômico, maior vai ser a energia exercida. Então, quer dizer, se eu tenho um átomo com raio menor, a atração entre os elétrons que tem carga negativa e o núcleo que tem carga positiva, ela vai ser maior. Então, fica mais difícil retirar aquele elétron. Então, a energia de ionização em um grupo, ela aumenta de baixo para cima, e em um período ela aumenta da esquerda para a direita. E a afinidade eletrônica, ela é a quantidade de energia liberada quando o átomo gasoso ele recebe um elétron. Então, como que isso funciona na tabela? Em um período, a energia, né, a afinidade eletrônica, ela aumenta da esquerda para a direita, e em um grupo ela aumenta de baixo para cima, pelos mesmos motivos que acontece lá na energia de ionização. E por fim, nós temos a eletronegatividade. A eletronegatividade é uma propriedade que está diretamente relacionada à capacidade que o átomo de um elétron tem em atrair elétrons. Então, nós falamos que a eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair os elétrons em uma ligação quando ele é combinado com outro átomo. Então, em uma tabela periódica, nós temos que, ao longo do período, quanto menor for o raio atômico, maior vai ser a atração entre o núcleo e os elétrons. Então, ele vai ter uma maior eletronegatividade, vai ter uma maior tendência em atrair elétrons. Em um grupo, essa eletronegatividade, ela aumenta, né, de cima para baixo, porque também quanto menor o raio atômico, maior será a atração do núcleo e dos elétrons, e assim, então, eu vou ter uma maior eletronegatividade. Aqui, pessoal, eu coloquei uma tabela que consta os valores de eletronegatividade de cada elemento químico. Então, vocês podem ver, né, o que está aqui em azulzinho claro, porque tem uma eletronegatividade menor do que 1, e assim sucessivamente. O que nós percebemos? Que o elemento mais eletronegativo é o flúor. Ele tem uma eletronegatividade igual a 4. Então, o que isso quer dizer? O flúor é o elemento mais eletronegativo, né, porque ele tem um valor de eletronegatividade alto. Isso quer dizer que da tabela periódica, o flúor é o elemento que tem a maior capacidade de receber elétrons, certo? Agora eu vou resolver alguns exercícios junto com vocês para a gente praticar o que a gente aprendeu nessa aula. Então, o primeiro exercício ele fala assim: um átomo apresenta 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda, 18 na terceira e 7 na quarta camada. A família e o período que se encontra esse elemento são. Então, ele quer saber aonde que está localizado esse elemento na tabela periódica. Então, primeiro ele falou o quê? Ele falou que ele tem 4 camadas. Então, o número de camadas me indica o quê? Indica em qual período estará esse elemento. Então, se ele tem 4 camadas, ele estará no quarto período. E ele falou que ele tem 7 elétrons na quarta camada, ou seja, 7 elétrons na última camada. Então, os elétrons, que seriam esses, então, os elétrons da camada de valência. Lembra, o número de elétrons na camada de valência indica em qual grupo esse elemento está. Então, se ele tem 7 elétrons na camada de valência, ele está localizado no grupo 17 ou no antigo grupo 7A. E o grupo 17 é o quê? É o grupo dos halogênios. Então, a alternativa correta aqui é o quê? Família dos halogênios, quarto período, certo? O exercício 2, ele deu a distribuição eletrônica do elemento e você quer saber qual elemento que ele é. Então, vamos lá. Lembra? Distribuição eletrônica. Quantas camadas eletrônicas ele tem? Ele tem 3 camadas. Então, se ele tem 3 camadas, quer dizer que ele está no terceiro período. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? Ele tem
7 elétrons na camada de valência. Então, isso quer dizer que ele está no grupo 7A, né, o antigo grupo 7A, ou no grupo 17, que é o grupo dos halogênios. Então, esse elemento aqui, ele é um elemento o quê? Ele é um halogênio. Tudo bem? Por que ele não poderia ser um metal alcalino terroso? Porque para ser um metal alcalino terroso, ele teria que estar no grupo 2, ou seja, ele teria que ter 2 elétrons na camada de valência, tá? Para ser um gás nobre, ele teria que ter 8 elétrons na camada de valência. Tudo bem? Então, uma vez que ele tem 7 elétrons na camada de valência, ele está no grupo 17, ou antigo grupo 7A, então ele é um halogênio. E o terceiro exemplo, eu dou também a distribuição eletrônica e eu quero saber que elemento é esse, né? Então, é o exemplo que nós fizemos lá anteriormente. Que elemento é esse? Então, tá vendo? Ó, a gente já viu que ele está no terceiro período, então aqui no terceiro período. E ele está no grupo 7, no grupo dos halogênios. Então, que elemento é esse? Esse elemento é o cloro, tá? Então, aqui nesse exercício, a gente viu como identificar, como localizar um elemento na tabela periódica a partir da configuração eletrônica dele. Mais um exercício sobre propriedades periódicas. Então, considerando um grupo ou família na tabela periódica, podemos afirmar em relação ao raio atômico. Vamos ver, aumento do número atômico devido ao número de camadas? Aumenta à medida que aumenta o número de elétrons? Não sofre influência do número atômico? Diminui à medida que aumenta o número atômico devido ao aumento da força de atração do núcleo? Ou diminui com o aumento atômico devido ao número de elétrons? Então, o que nós vimos, gente? Que o raio atômico, ele aumenta com o aumento do número atômico, porque você aumenta o número de camadas, lembra? Um raio atômico, ele aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda. Por quê? Você tem aumento do número atômico, consequentemente, você tem mais camadas. Se você tem mais camadas, você aumenta o raio atômico. Aqui, pessoal, eu deixo esse primeiro exercício, esse segundo e esse terceiro exercício para vocês resolverem. Não vou dar a resposta agora. Então, resolvam, voltem à aula, assistam a videoaula, tentem fazer os exercícios sozinhos. Se tiver dúvida, anotem as dúvidas. Tentem fazer esses 3 exercícios, porque no horário da nossa aula online, lá na plataforma, a gente vai corrigir esses exercícios juntos, tá? Então, resolvam os exercícios. Aqui, pessoal, eu deixo 2 atividades extras para vocês. A primeira é um joguinho da memória, bem simples, bem legal. É um joguinho da memória de elementos químicos. Eu vou deixar o arquivo do jogo da memória lá na nossa equipe do Teams. Então, é um joguinho de memória para vocês conhecerem os elementos químicos, tudo bem? E eu também vou deixar uma tabela periódica no arquivo lá da nossa equipe. Nessa tabela periódica, ela chama tabela periódica no dia a dia. É uma tabela periódica interessante porque ela mostra a aplicação de cada elemento químico no nosso dia a dia. Então, é muito interessante. Depois vocês abrem um arquivo para vocês conhecerem melhor os elementos químicos que compõem a nossa tabela periódica, certo? Pessoal, então é isso. Então, de novo, se tiver dúvida, assista a videoaula de novo, anotem as dúvidas, façam os exercícios, entrem no horário da nossa aula na nossa equipe para tirar as dúvidas e não esqueçam também de realizar a atividade, a tarefa, né, que será postada lá na nossa equipe do Teams. Então é isso, muito obrigada e até a próxima aula.